Olá, queridos alunos, eu me chamo Paulo Mário e estou aqui direto do Centro Educacional de Mídias do Acre para mais uma aula de História. Sejam todos bem-vindos e o tema da nossa formação geral básica de hoje é o Estado Novo e a criação da CLT. Já ouviu falar nesse assunto? Por que esse assunto é importante? Nós vivemos num mundo que as pessoas trabalham, né? E da industrialização do Brasil para cá, do nosso país para cá, houve um aumento na classe operária no Brasil, de 1930 para cá. Consequentemente, o número de trabalhadores aumentou. E isso traz a discussão sobre os seus direitos trabalhistas. A CLT, a sigla CLT, significa Consolidação das Leis do Trabalho. Então é importante para você que é trabalhador, para você que tem seu pai, sua mãe que é trabalhador e você que um dia vai se inserir no mercado de trabalho, conhecer os seus direitos. Vamos saber um breve histórico sobre tudo isso e como isso se dá nos dias de hoje também. Então sejam todos bem-vindos novamente a mais essa aula de História e vamos a ela. O Estado Novo é um dos períodos da Era Vargas, né? Vargas chegou ao poder em 1930, a primeira passagem dele, e governou até 1945. Então ele se perpetuou aí no poder 15 anos nessa primeira passagem dele. E a Era Vargas, ela é dividida em fases ou períodos, né? Nós temos o governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Nós temos a República Nova, que vai de 1934 a 1937, e o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Assim está dividida a Era Vargas. E o tema da nossa aula é exatamente esse, o Estado Novo e a criação da CLT. Por quê? Foi nessa última fase do governo Vargas que se criou a CLT, aliás, desculpe. Aqui eu tenho um breve resumo do que aconteceu no Estado Novo. Ele durou de 1937 a 1945, com o fechamento do Congresso, a intentona integralista, a industrialização brasileira. É importante que se diga isso, porque a indústria no Brasil, nesse período, estava em crescimento devido à diversificação da economia no nosso país, a criação do DIP. O que é o DIP? É o Departamento de Imprensa e Propaganda, criado pelo governo. Um discurso totalmente voltado para o setor trabalhista e, consequentemente, a criação da CLT, a consolidação das leis do trabalho. Esse é o significado da sigla CLT, a consolidação das leis do trabalho. Então, ao mesmo tempo que Getúlio Vargas chega ao poder, dando um golpe, né, porque quem foi eleito foi Júlio Prestes. Então, Getúlio Vargas chega ao poder em 1930, rompendo com aquela política oligárquica dos primeiros anos da República Velha, rompendo a política do café com leite, onde ora se revezava no poder um político de Minas, rica em leite, e um político de São Paulo, rico em café. O café era o principal produto da época. Chega em 1930, no governo Vargas, há necessidade de diversificação da economia. Por isso que é um período de industrialização, forte industrialização do nosso país. E o tema da nossa aula vai exatamente em cima disso. A CLT, a consolidação das leis do trabalho, porque essa categoria de trabalhadores no Brasil, essa classe de trabalhadores no Brasil, aumentou exatamente nesse período. Continuando aqui, algumas características importantes do Estado Novo, que durou de 1937 a 1945. Ele foi iniciado com um golpe de Estado em 1937, com o fechamento do Congresso e a extinção dos partidos políticos. Um governo autoritário e centralizador, com forte influência de ideologias fascistas, como o nacionalismo e o anticomunismo. Apesar do caráter ditatorial, Vargas implementou políticas trabalhistas com a consolidação das leis do trabalho, a CLT, e criou estatais
como, por exemplo, a Petrobras e o BNDES. O período foi marcado pela participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. E também foi no Estado Novo, o Estado Novo chegou ao fim em 1945, com a deposição de Vargas pelos militares. E aí chega ao poder o outro presidente, o Gaspar Dutra, Eurico Gaspar Dutra, que assumiu o Brasil após essa primeira fase do governo Vargas. Então nós percebemos que Getúlio Vargas chega ao poder dando um golpe e ele se perpetua no poder de uma forma muito conturbada. Ao mesmo tempo que ele foi um governo autoritário, digamos assim, mas ele abriu brechas para que essa categoria de trabalhadores lutasse pelos seus direitos. E a CLT entra exatamente dentro desse contexto. Continuando aqui, nós temos o contexto histórico agora, vamos focar mais na CLT. A CLT surge em um período de industrialização e urbanização do país, do Brasil, com o crescimento das cidades e o surgimento das fábricas. As cidades cresceram porque surgiram as fábricas. As pessoas saíram do campo e foram para a cidade. Reflexo do que já vinha acontecendo anos antes na Europa, principalmente na Inglaterra, né? Com a primeira Revolução Industrial, nós já vimos isso aqui em outras aulas, o que acontece? Os campos foram cercados, as pessoas tomaram posse daquela terra e as pessoas que não tinham terra, não tinham emprego, foram para a cidade em busca de melhores condições de vida. E na cidade, quem estava lá? As fábricas. As fábricas estavam surgindo e as pessoas foram para trabalhar. Surge uma nova classe social, o operariado, né? Continuando aqui, essa transformação trouxe novos desafios para os trabalhadores, como longas jornadas, baixos salários e a ausência de garantias legais. Então a CLT, ela foi uma resposta a essas demandas, buscando proteger os trabalhadores e estabelecer um padrão mínimo de direitos. Não adianta a gente trabalhar de qualquer maneira. A gente tem os nossos deveres, mas nós também temos os nossos direitos. Vamos conhecer, aqui ao longo dessa aula também, quais são os principais direitos adquiridos pelo trabalhador com a criação da CLT. Vale ressaltar uma coisa, gente. A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, do jeito que ela está hoje, quando o trabalhador chega numa empresa que assina a carteira de trabalho, está lá todos os seus direitos, eles foram conseguidos ao longo de vários anos. Não foi do dia para a noite. Ela nem sempre foi da forma que está hoje atualizada. Isso foram anos e anos de lutas e pessoas que nem vivas estão mais, né? Políticos, trabalhadores, os sindicatos. Continuando aqui o nosso slide, vamos ver as garantias e direitos de deveres, tanto para os empregadores quanto para os empregados. Eu falei que surgiram duas novas classes no mundo, podemos dizer assim, no mundo do trabalho. Quem emprega e quem trabalha. O capitalista, dono dos meios de produção, e o trabalhador, que vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, garantiu direitos e deveres tanto para empregados quanto para empregadores, instituído pelo decreto número 5.402, de 1º de maio de 1943. Então, foi no 1º de maio de 1943 que foi decretada, foi instituída a CLT. Ela unificou a legislação trabalhista brasileira. Então, a CLT foi criada nessa data e através do decreto número 5.452, de 1º de maio. 1º de maio, no Brasil, inclusive, se comemora o Dia Internacional do Trabalho, o Dia do Trabalhador. É feriado. Continuando aqui, principais pontos da CLT. Primeiro, jornada de trabalho. Há uma limitação da jornada de trabalho. Descanso semanal remunerado, ou seja, a garantia de um dia de descanso remunerado por semana. Tem gente que trabalha sábado até meio-dia,
Tem gente que trabalha sábado todo, né, completo, o dia todo, só folga no domingo. Então isso depende muito da empresa que a pessoa trabalha. Férias, direito a férias anuais remuneradas, geralmente 30 dias. Tem trabalhador que vende as suas férias, né, ou vende 15 dias. É um direito que ele tem de acordo com o acordo que ele faz com o seu patrão. Mas recomenda-se que ele descanse, né? A gente precisa trabalhar com a mente e o corpo descansados. Licença maternidade, isso aqui principalmente para as mulheres. Carteira profissional. A carteira profissional com um conjunto de obrigatoriedades da categoria, tanto do patrão como do empregado. Principais pontos da CLT: proteção ao trabalho da mulher e do menor, com a regulamentação do trabalho feminino e infantil. Salário mínimo, todos têm direito a um salário mínimo estabelecido, para garantir a subsistência do trabalhador. E a segurança e medicina do trabalho, que são as normas para garantir a segurança de saúde dos trabalhadores. Não adianta a gente trabalhar sem ter as plenas condições, tanto no local de trabalho, como as condições físicas, de saúde. Isso está ligado diretamente. Quando surgiu a Revolução Industrial, gente, na Inglaterra, eu sempre volto a esse tema Revolução Industrial, porque é o berço de todo esse assunto. Com a Revolução Industrial, surge o movimento da classe operária. Nós já tivemos essa aula aqui, né? E a classe operária luta sempre em prol dos seus direitos, dos seus benefícios. E durante a Revolução Industrial, as mulheres e as crianças, elas trabalhavam. As crianças ficavam embaixo das máquinas, juntando as lãs que caíam, porque elas eram pequenas, e muitas crianças se acidentavam. Mutilava alguma parte do corpo, a mão, o braço, o dedo, e pelas condições precárias que era, né? E as mulheres trabalhavam junto nas fábricas para, em sua maioria, ajudar no sustento da casa do seu marido. E pelo simples fato de ela ser mulher, ela sempre ganhou menos que os homens. Isso, inclusive, é uma luta do movimento feminista hoje no Brasil, né? A igualdade de condições de acesso e permanência e igualdade de direitos entre homens e mulheres. E as condições de trabalho nessas relações de CLT, entre empregado e empregador, ela se materializa, ela se dá dessa forma, com a criação da CLT. É uma segurança que o trabalhador passa a ter. Continuando aqui, para concluir a nossa aula, em resumo, a CLT foi um instrumento importante do Estado Novo para organizar e controlar as relações de trabalho, ao mesmo tempo em que estabeleceu direitos fundamentais para a classe trabalhadora brasileira. A CLT, apesar de ter sido criada há muitos anos, continua sendo a base da legislação trabalhista no Brasil, sendo constantemente atualizada e adaptada à nova realidade do mercado de trabalho. Então, você que trabalha de carteira assinada, você que pretende trabalhar de carteira assinada um dia, né, você tem seus direitos. Se o seu salário não está caindo no final do mês, se você que é mulher está grávida, você que tem direito a receber o seu 13º, descanso semanal remunerado, as horas de trabalho, né? Tem empresas que exploram os empregados. Você tem que conhecer os seus direitos para que você não seja explorado. Daí a importância dessa aula. No Brasil, nós temos um histórico muito grande de um machismo entranhado na sociedade, desde o período colonial. E sempre teve essa concepção de que mulher deve ganhar menos que os homens. Por quê? Se ela trabalha igual. Então, essas discussões sobre a CLT faz a gente desmistificar algumas coisas, conhecer a lei, o que diz a lei no nosso país, no Brasil principalmente, porque todos nós, independente de classe, de profissão, você que está aí exercendo qualquer tipo de profissão, seja de carteira assinada, seja o próprio negócio,
seja na área da educação, da saúde, do Estado, na prefeitura, no seu município, você tem direitos. Eu trouxe aqui algumas questões para ilustrar um pouco a nossa aula. A questão de número 1 diz o seguinte: Getúlio Vargas foi um político e líder brasileiro que governou o país por 2 vezes, coordenando e articulando forças políticas que permitiram uma série de medidas e projetos que tiveram impactos significativos na história do Brasil. Das seguintes realizações, aquela não implementada por Getúlio Vargas foi. Então aqui, gente, a questão está pedindo aquela que não, eu já deixei aqui, ó, maiúsculo e negrito, para a gente saber, porque geralmente quando a gente tem uma pergunta, a gente procura sempre qual é a certa, né? E aqui eu estou querendo a errada. A que não foi implementada por Getúlio Vargas. Letra A. A criação do Ministério do Trabalho. Letra B. A criação do BNDES. O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, tá, gente? A criação do Ministério da Educação e do CNPq. Letra D, a criação do Banco do Brasil. Ou letra E, a criação da Petrobras. Então, de acordo com os nossos estudos, né, a gente pode listar aqui que a nossa aula é voltada para o Estado Novo e a criação da CLT, que está voltada para a legislação trabalhista. Então, a criação do Ministério do Trabalho ocorreu, está correto. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES, foi criado no governo de Getúlio Vargas também. O Ministério da Educação e do CNPq também foi criado no governo Vargas, está correto. E a Petrobras, a estatal, que nós vimos na nossa aula, foi uma das realizações do governo Vargas. Nosso gabarito é a letra, só restou, a letra D, a criação do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, gente, foi criado durante o Império, em 1808, quando a família imperial veio para o Brasil, tá bom? Então não é uma realização do governo Vargas. O Brasil ainda estava naquela fase do Império e não da República. A questão de número 2 tem uma charge aqui, ó. Temos um alfaiate e ele diz o seguinte: novo regime, nova roupa. A nova roupa, excelência, um pouquinho apertada. E os movimentos, compreende? Então ele está fazendo jus ao que o Brasil vivia nessa época, né? E a caricatura revela um momento da chamada Era Vargas, quando Getúlio preparava-se para quê? Letra A. Assumir a presidência da República após a sua eleição indireta pela Assembleia Constituinte. Letra B. Liderar um golpe militar instaurando um período histórico conhecido por Estado Novo. Letra C. Disputar as eleições diretas para a presidência da República no contexto da redemocratização. Letra D. Executar os princípios do Plano Cohen, visando impedir o avanço dos comunistas e dos integralistas ao poder. Letra E. Comandar uma revolução constitucionalista contra a oligarquia do setor agroexportador. Então nós temos aqui essa charge voltada ao novo regime, né? Quando a gente fala novo, a pessoa está assumindo, né? A Era Vargas, ela é dividida em 3 fases. E o golpe de 30 dá início a uma nova era, chamada exatamente o Estado Novo. O Estado Novo de Getúlio Vargas. É importante dizer isso porque o Brasil já estava na República, mas estava saindo da República Velha, ou República da Espada, como alguns livros de história trazem essa nomenclatura, e entrando no Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, baseado aqui na nossa alternativa, assumir a presidência da República após a sua eleição indireta pela Assembleia Constituinte, a gente já elimina.
A letra C, disputar as eleições diretas para a presidência da República no contexto da redemocratização do país. Ainda não estávamos vivendo um período de redemocratização. Executar os princípios do Plano COIN, visando impedir o avanço dos comunistas e dos integralistas ao poder. Comandar uma revolução constitucionalista contra oligarquias do setor agroexportador. Essa palavra agroexportador no Brasil, gente, a gente só vai ver depois da década de 50, 60, quando começa a acontecer a diversificação mais forte no campo da economia, com o plantio da soja, do milho, a criação de gado, que são produtos que o Brasil vende atualmente. Então, nosso gabarito, a letra B, liderar um golpe militar instaurado um período histórico conhecido por Estado Novo. Letra B. Temos mais uma questão? Temos uma última questão que fala sobre quem foi o presidente que sucedeu a Getúlio Vargas no poder no Brasil no fim do Estado Novo. Juscelino Kubitschek? Letra B, Café Filho? Letra C, Eurico Gaspar Dutra, João Goulart ou Plínio Salgado? Essa questão é mais para conhecimento mesmo, tá, gente? Eu trouxe ela para finalizar a nossa aula. O nosso gabarito, eu falei durante a aula, que quem sucedeu Getúlio Vargas nessa primeira passagem dele ao poder foi Eurico Gaspar Dutra, gabarito, letra C. Então aqui está, a número 2 aqui tá, gente, ó, mas tem um errinho aqui, tá? Aqui é a letra B. Gabarito, questão número 1, letra D. Questão número 2, B. E letra número 3, letra C. Esse é o nosso gabarito. O que nós vimos na nossa aula? Uma contextualização sobre o tema abordado, as fases do governo Vargas, o Estado Novo e suas características gerais, a criação da CLT e seus principais pontos e algumas considerações importantes. A nossa aula foi baseada nessas referências. Para mais consultas e aprofundamento no assunto, vocês podem estar consultando esses sites, podem revisar a nossa aula, né? Volta aí com calma, assiste novamente. É um conteúdo importante, sempre cai no Enem, é tema de redação também, né? Direitos trabalhistas, sempre acaba caindo nas provas de concurso, redação e principalmente no Enem. Você que é estudante, que pretende fazer o Enem, boa sorte. Eu espero que tenham gostado da aula, até a próxima, fiquem com Deus, tchau!